de informação, não é entulhar de dado, de doutrina, de ficar recitando coisa que é pura erudição, puro culturalismo, pura coisa de salão. Não é? Isso é mentira, mas é despertar essa atitude, essa postura. E aí isso é gancho para passar para a pergunta do Beto. O Beto perguntou o que é a universidade? A universidade, eu acho, Beto, nós todos estamos sufocados, asfixiados nesse meio de comunicação de informação de dado. Quer dizer, o que é preciso fazer, sempre se faz, há sempre alguém que faça isso. Vamos dizer assim, não se deixar engodar, não se deixar enfeitiçar por essa úlcera de informações, de dados, por essa acumulação toda, por esse brilhantismo e esse exotismo todo, e ficar voltado para o simples, para o lento, para o imediato, e procurar lentamente conquistar essa dimensão de aprendizagem desse aprender, que é realmente um cultivo do espírito, um cultivo da vida, e não uma intoxicação do intelecto com dado, com informação, com erudição. Né? Se você pergunta como é que está na universidade, a universidade ela segue o ritmo dos tempos também, e o extraordinário da universidade é que ela é um ambiente crítico, um ambiente em que ela se permite e até exige de si que ela seja insistentemente colocada em questão nessas coisas que mais a pontuam, que mais a determinam. No caso, por exemplo, essa ideia de ensino como transmissão de informação, de dados, etc. No caso, a filosofia, sobretudo, cabe esse esforço, esse empenho, essa atividade, essa atitude, né? Porque ela tende a circular nessa ambiência de criação, de geração, de gênese. Né? Está muito chutado, está muito ruim, né? Mas a coisa que você falou agora da utilidade e da inutilidade. Isso aí é esse cultivo do espírito, esse cultivo da vida. Né? Se perguntar por quê e para quê, não tem. É porque é. O homem é isso, o homem é esse modo de ser, nós estamos chamando, vai falar de ver e tudo mais. Então, trata-se de cultivar isso e de realizar isso. Realizar isso que é para realizar essa identidade, esse modo próprio de ser, a essência do homem, do humano. Né? Se você perguntar por quê, para quê, eu não vejo por quê e para quê. Né? Alguém poderá definir isso imediatamente com imediatidade, mas isso irrompe e salta, sem porquê e sem para quê, é irrupção súbita. Irrupção súbita é falar de gelo frio ou fogo quente. Né? É irrupção, é súbito, e esse porquê irrupção e porquê súbito é gratuito. É de graça, é dom, é doação. Não tem o porquê, o de onde, a causa, e, em última instância, não tem para onde. Assim como os lírios do campo, como as aves do céu. Não é assim que se diz? Inutilmente. Eu penso assim. Eu não tenho esperança nenhuma com o negócio de paraíso perdido ou céu para alcançar. Isso é cretinice, também é falsidade. Não existe. Isso é engodo. É por engodo da razão. Engodo da razão. O engodo da razão, que, em última instância, é assim um empanamento, um obscurecimento de uma falsificação do sagrado. O sagrado é muito mais sagrado, é plenamente sagrado, quando e porquê gratuito. O porquê gratuito é engraçado, né? Porque é porquê sem porquê, né? Porquê gratuito é absurdo, né? É sem porquê. Estou falando demais, deve ter outras perguntas mais interessantes aí, Érico, por favor. A prosa está boa, Giovan. O professor Marcos Aurélio se inscreveu, e depois o professor Racido. Olá, boa noite, gente. Boa noite.
Agradeço ao Marcos Érico o convite, ao Gilvan a sua oportunidade de te escutar novamente, fico muito contente. E gostaria, Gilvan, de fazer uma pergunta que ela está pontuada na questão do escondimento, da ocultação, como nós quisermos, né? Se entendemos a realidade como fenômeno, isto é, como puro aparecer, pura superfície, irrupção, como você coloca, como entender aquela colocação do Heráclito, da physis, que ama o escondimento, a ocultação, cryptestai, né? Isto é, essa gênese da realidade, do real, e como puro aparecimento, já é sempre, de alguma maneira, essa tendência para o escondimento. Como entender esse escondimento que não seja nesse sentido de uma manifestação de alguma coisa que encobre outra coisa, né? Como nós estamos acostumados a pensar. Isto é, a questão da letter, né? Do retraimento, do escondimento. Gostaria que, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso. A gente chuta, né, Marco? A gente chuta e vê o que dá, né? Vamos lá. Porque, veja, a gente tende a entender essa coisa. Isso é que o Marco citou, é um fragmento famoso do Heráclito, acho que é 123, né? Que diz que a natureza, a physis, veja só, quer dizer, é a própria realidade do real, a gênese, a geração de realidade, a realidade se realizando, gosta de se esconder, de se ocultar, de se retrair. É uma maneira de estar dizendo aquilo que está dizendo. Eu vejo o feito e não vejo o fazer. Eu tenho o feito e o dado, mas o dar e o fazer parece que se retraíram. Né? Veja só, o olhar bom, o olhar atento, o olhar do Heráclito, o olhar do pensador, ele é capaz de ver nessa mesma linha, na mesma superfície, o eclodido e o retraído. O retraído, o recuado, que é a gênese enquanto tal, né, ela está presente. Ela está sendo covista. Mas ela está sendo presente, covista, como ausente, como retraída. Não é ela presente, escancarada, toda iluminada, mas é justamente ela presente enquanto a presença de uma ausência. E a presença de uma ausência que eu não consigo tornar presente, iluminar, porque senão eu destruo, rebento com ela. Veja, esse poder ver numa mesma linha, num mesmo limiar, a presença e a presença da ausência, que é a ausência como ausência, eu acho que isso é a experiência do mistério. Porque o mistério, a gente tende a achar mistério como uma coisa que é recôndita, o profundo, 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 o atrás, do atrás, e fica buscando infinitamente esse atrás, do atrás, do atrás. Quer dizer, quem faz isso não está acolhendo o mistério, né? Está justamente correndo atrás dele para iluminá-lo. É meio para dizer, ele ainda não é luz, ainda não é mostração, e ele precisará vir a ser luz, precisará vir a ser mostrado. É uma espécie assim de espírito faustiano, né? Da luz, 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 mais luz. Mas, ao contrário, a experiência de limite, a experiência do extraordinário, que é o irromper do humano e do olhar da vida, da existência, ele se dá conta que esse irromper, esse saltar, é desde nada, desde o abissal. E esse nada, enquanto abissal, é sempre o retraído, sempre o recolhido.
Agora, poder ver isso nesse limiar, eu acho que isso é extraordinário. E isso é uma espécie assim, de celebração do mistério. É quando se vê que o mistério não é que esconde, o mistério revela. Mas ele revela sem escancarar, sem iluminar. Ele revela o escuro como escuro. Ele revela o ausente como ausente. Né? O abissal sem fundo, sem porquê, enquanto sem fundo, sem porquê. Não sei, eu entendo a coisa por aí, Marco. Você pode comentar, você pergunta, mas você tem coisa na algibeira, você sabe coisa que falar. Não sei. Não, Gilvan, não, é muito legal. A sua fala me fez evocar um outro fragmento, só para não me alongar muito, mas acho que você mencionou na sua fala anteriormente, aquele do oráculo de Delfos, que nem mostra e nem esconde, acho que em grego é nem legei, nem cryptestai, né? Mas, semainei, mas a cena, né? Talvez, eu não sei se dava para a gente perceber isso que você falou como aceno, né? O aceno. É o aceno, mas é engraçado. É para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir, né? Porque o aceno funciona para quem já está ligado, para quem já está na coisa. Senão não acena para nada, não aponta para nada, não indica nada, né? Agora, é interessante, então, já está na coisa para poder ver a coisa. Né? Eu sempre me lembro da narrativa do Grande Sertão Veredas, né? Que o cara está contando lá o Riopau, de repente ele fala, vê que o camarada está anotando, é meio espectador, está meio peru de fora, meio por fora, né? Aí ele fala assim, se o senhor sabe, o senhor sabe. Se não sabe, como é que vai saber? Isso é incrível, mas é assim mesmo. Isso mesmo. Não tem como falar de fora. O cara já está sempre desde dentro, ou não. Ou não. Se tiver, vai fazer o quê? De novo, aquela coisa do garotinho lá, aprendi, olha, sozinho, ninguém me ajudou. Na alfabetização lá. Obrigado.